saúde mental para a mulher, tá? Super atual, porque não só aqui a gente cuida muito no consultório do corpo feminino, né, que é com os exercícios, com os pilates, treinamento funcional. Então hoje em dia o perfil da mulher ele mudou, né? Hoje a mulher ela quer não só se sentir né, só bonita, mas também quer cuidar da saúde. Hoje em dia é mais importante estar magra, né? Tem todo esse conceito hoje de que precisa estar com um corpo bom, que precisa ter saúde. Mas não só cuidar do corpo, mas também da nossa mente, né? Porque se você não cuida também da mente, o corpo sofre com isso. Então hoje nós vamos falar também sobre esse cuidado. Porque algumas dores, elas dão por causa da mente. Algumas doenças são doenças que a gente acaba adquirindo, às vezes a gente está com dor, a nossa dor aumenta mais porque a gente teve um estresse, a gente teve algum problema, a gente está com sérios problemas em casa. E hoje em dia a mulher ela vive uma vida muito corrida, né, muitas coisas. Então trabalha, estuda, cuida de filho, cuida disso, cuida daquilo. Então tem uma vida realmente mais sobrecarregada e aí precisa cuidar da mente. A mente chega uma hora que fala, preciso cuidar, preciso de cuidados. Então não só cuidar do corpo, mas também cuidar da mente. Oi Sandra, seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda à nossa live. Então não só a parte da fisioterapia, que é o cuidado com o pilates, com o treinamento funcional, com o seu corpo, mas também o cuidado com a mente, que vai ajudar também a melhorar o corpo. Então, se você tem aí, às vezes, uma crise de coluna imensa, ela pode também estar relacionada à sua mente, né? De coisas que você está vivendo, que você está passando, e aí aumenta mais ainda a dor ainda da sua coluna. Então, a gente vai aqui unir a parte da fisioterapia com a psicologia, sendo que a psicologia, a doutora Vânia vai falar muito mais coisas que são específicas da área dela, psicológica, que vai estar ajudando vocês a estar entendendo, tá? Eu vou estar chamando aqui a doutora Vânia para entrar aqui no bate-papo com a gente, tá? Oi. Oi, doutora Vânia, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Vamos falar sobre saúde mental. Acredito que estejam todos um pouco preocupados com o assunto, né? É um assunto que realmente demanda atenção, mais até do que a gente possa imaginar, porque a primeira coisa, Jennifer, que eu acho que é importante a gente pontuar aqui... Ai, Ana Paula tá aqui, obrigada, querida. Eu vi Joyce ali também, eu tentei, se eu não falar o nome de alguém, gente, eu tentei colocar o computador aqui do lado, porque eu não sou muito expert nessas coisas tecnológicas, mas não se sinta triste, não. Mas como a gente estava falando, Jennifer, o cuidado com a saúde mental é mais importante até do que a gente possa imaginar. Porque quando a gente está... A minha irmã está dando boa noite. Beijo, Dia. Quando boa a gente noite, beijo. Quando a gente fala em saúde mental, a primeira coisa que vem à mente é relacionar com doença. Mas saúde mental não é a ausência de doença mental. Na verdade, o conceito de saúde mental é um estado de bem-estar. Para a gente ter uma ideia, assim, eu gosto de perceber transtornos mentais como uma condição. Então você pode ter uma pessoa que tem uma condição de bipolaridade ou de esquizofrenia e estar em um estado de saúde mental mais positivo do que uma pessoa que não tenha um estado. Por quê? Porque saúde mental é um estado de bem-estar. Tem a ver com a sua capacidade de lidar com seus pensamentos, seus sentimentos e com sua emoção. Então, por isso que é importante a gente falar sobre isso. E também é importante falar especificamente sobre saúde mental da mulher, porque as coisas com a gente tendem a ser mais complicadas, né? É, verdade, né? Muito mais coisas. E até bom você falar isso, né, sobre saúde mental, porque eu não tinha pensado por esse lado. Porque às vezes a gente até fala ou pra gente, ou às vezes pro cliente, pro paciente, né? Olha, você tem que ir ao psicólogo. E aí pensa assim,
Ah, mas eu tô com algum problema na mente, eu tô com um problema mental, eu tô com, né, com alguma patologia, com alguma doença. Então é até legal falar que não é uma doença, né? É que tem que. Qualquer pessoa, no caso, precisa estar com esses cuidados, né, com a mente, né? Não é porque está com uma patologia, né? Então isso é bem legal pra gente entender, né? É importante se ter a percepção de que, assim, o mesmo cuidado que a gente tem com a nossa saúde física, a gente precisa ter com a saúde mental. Né? A gente faz as 3 refeições, né? Quem pode, graças a Deus, a gente procura se manter saudável, com a higiene e tal. Com a mente, o cuidado precisa ser o mesmo. E aí, Legal. Jennifer, o que eu gostaria muito que as pessoas que estão acompanhando a gente hoje observassem, para que a gente possa manter esse cuidado com a saúde mental, é importante observar, desenvolver autoconhecimento, ter autoconhecimento, conhecer mais sobre você, porque a gente falou que saúde mental está relacionada a uma sensação de bem-estar, você ter capacidade de lidar com seus pensamentos, sentimentos e emoções. Então você precisa se conhecer. Beijo, Karine. Karine entrou agora também. Então você precisa primeiro se conhecer e também observar o autocuidado. Qualquer perfil de psicologia, você vai ouvir o psicólogo ou a pessoa que é um estudioso do comportamento humano repetir várias vezes sobre autoconhecimento, autocuidado, amor próprio e autoestima. Então, assim, para que a gente tenha saúde mental, independente de você ter uma condição de uma depressão, de qualquer coisa, transtornos de ansiedade, que hoje em dia está muito recorrente, independente disso, você precisa ter um cuidado permanente com a sua saúde mental. Assim, e do mesmo jeito, então, que eu tenho que parar para fazer exercícios, né? Para dedicar meu tempo a isso, a um pilates, a um treinamento funcional, é o mesmo que eu também preciso com a mente, né? No caso. Da Exatamente. mesma forma, Agora, assim, mesmo. especificamente na questão da mulher, Jennifer, que a gente pode orientar, alertar, né? Porque, assim, lembra que eu falei que com a gente fica mais complicado, né? Acredito que até que a maioria das mulheres que estão aqui tenham pelo menos um entendimento disso. O que acontece com nós mulheres é a questão da alteração hormonal. Né? A gente sabe que a gente tem essa carga hormonal. Citicide, acabou de entrar. Ah, é meu A gente pai! sabe que a gente tem essa carga hormonal que tem função, né? Assim, é importante também entender que tudo no nosso organismo tem função, né? E as mulheres têm essa carga hormonal porque a gente procria, né? A gente tem bebês, né? Então, assim, nós mulheres, nós temos, infelizmente, uma propensão maior a desenvolvermos transtornos mentais. E, infelizmente, essa frequência maior de desenvolvimento de transtornos mentais, ela se inicia assim que a gente tem a nossa primeira menstruação, a menarca, e ela se estende até depois da menopausa. Nesse período, a gente tem mais possibilidade de desenvolvermos transtornos mentais do que os homens. Então, assim, é um período bastante significativo, é praticamente quase que a nossa vida toda. Né? E que se a gente não tiver o cuidado, quase tudo, né? E se a gente não tiver o cuidado de cuidar, né? De se conhecer, de saber lidar com as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? E cuidar da gente, a gente fica muito vulnerável a transtornos, como depressão, ansiedade, né? Principalmente, depressão e ansiedade são os que mais atingem a população de um modo geral, tanto homens como mulheres. Mas por essas questões hormonais, nós mulheres sempre estaremos mais vulneráveis. E aí as mulheres são muito suscetíveis a transtornos de ansiedade, a fobias, a síndrome de pânico e a transtorno de estresse pós-traumático.
É interessante, né? Porque realmente é tanta coisa, tanta correria, né? Porque tem que resolver muita coisa. Tem que dar conta de trabalhar, tem que dar conta de cuidar dos filhos, tem que dar conta de fazer a live, tem que dar conta de tantas coisas. E realmente, quando a gente vê, não percebe que está nisso tudo, né? A maioria das mulheres não percebe, né? E como que a gente faz assim, para se cuidar, para perceber que a gente está entrando nisso daí, nesse, né? Sim, Essa sim. coisa Como a que eu gente já faz para a gente se cuidar? Como a gente faz para se cuidar? Isso. Primeiro, lembra que eu falei da coisa do autoconhecimento? Sim, eu sempre falo com meus pacientes que o basicão da psicoterapia é o autoconhecimento. Lógico, nem todo mundo vai precisar passar por um processo psicoterápico para se conhecer, mas a gente precisa fundamentalmente fazer introspecção. Você precisa saber quem você é, o quanto você se conhece. Beijo, Monique. O quanto você se conhece, o quanto você reconhece seus limites. Uma das questões, Jennifer, que influencia. Manu, beijo. Larissa, beijo também. Uma das questões que nós mulheres precisamos observar, você falou, são várias, são muitas coisas, né? São várias coisas. Mas é que a mulher meio que sofre da síndrome da Mulher Maravilha, né? A gente acha que a gente tem que dar conta de tudo. Ok. A gente já entendeu que por questões hormonais nós somos mais propensas a transtornos, né? Mas lembra que eu falei que bem-estar também tinha a ver com lidar bem com seus pensamentos? A gente constrói pensamentos, Monique falando, simpática ela, a gente constrói pensamentos, né, quase ditatoriais para nós mulheres. A gente acha que a gente tem que dar conta de casa, tem que dar conta de trabalho, tem que dar conta de todo mundo da família e ainda tem que ser bonitona e não sei o que e bababá. E ninguém consegue. E ninguém consegue isso. Além disso, nós mulheres também... teve uma pesquisa numa universidade americana que entendeu que as mulheres são dão mais importância que as pessoas falam, mais do que os homens. Nós mulheres nos preocupamos mais com o que as pessoas pensam da gente. A gente tem mais preocupação do que os homens. Então, assim, tem toda uma questão hormonal, tem esse pensamento de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de achar que dá conta de tudo, tem uma importância excessiva com o que os outros pensam e ainda sofremos com a ditadura da beleza. As mulheres também acham que tem que ser bonitona o tempo todo, o que também pode levar a desenvolver transtornos alimentares como anorexia e bulimia. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente viver bem, porque é possível, apesar dessa carga hormonal toda, sim, é possível a gente viver bem emocionalmente. Primeiro é o autoconhecimento. Então, assim, você precisa fazer uma introspecção, você precisa se ouvir. Dá uma olhada nos seus pensamentos, o que você valoriza, o que você prioriza. Se você não está exigindo demais de você, você precisa dar conta disso tudo, né? Observar os seus sentimentos. Às vezes a gente confunde o que a gente está sentindo. A gente confunde pena, amor, é complicado, assim. De um modo geral, a sociedade brasileira tem muita dificuldade em identificar e lidar com suas emoções, né? Mas aí, como nós mulheres temos essa carga hormonal, fica ainda mais complicadinho, né? E aprender a cuidar de si. Porque, Jennifer, lembra, a gente falou, é cultural no nosso país, as mulheres cuidam. Mas a gente esquece que para a gente cuidar dos outros, para cuidar do filho, para cuidar do marido, para cuidar da casa, para cuidar da avó, para cuidar dos parentes, né? A gente precisa estar bem. Então você primeiro precisa cuidar de você. Você não vai deixar
seus filhos de lado, seu marido de lado, você vai cuidar das pessoas. Mas o que você não pode esquecer é que você precisa cuidar de você. Sabe aquela coisa da orientação do avião? Primeiro colocar a máscara em você para depois colocar a máscara em quem está do seu lado? É assim, sabe? Assim, com saúde mental, com a percepção do cuidado da mulher, né? Primeiro você precisa estar bem com você. Primeiro você precisa cuidar de você, porque senão você não vai dar conta de cuidar dos seus filhos, da sua família, do seu trabalho. Então, para a gente ficar bem, primeiro é se conhecer e depois cuidar de você. A gente acaba fazendo muito isso, né? A gente quer cuidar de tudo, ver tudo, e a gente acaba deixando, né, de ver a gente, né? De ver nossos sentimentos. Eu mesmo já passei por isso também, de não perceber o que está acontecendo com meus sentimentos, com a ansiedade, né? Então a gente vai passando achando que vai conseguir fazer tudo, né? Que vai dar conta de tudo no mundo de hoje, né? Que fala que a mulher é a Mulher Maravilha, né? Que tem que dar conta de tudo, passa essa mensagem, né? E outra coisa que você falou interessante também, que eu vejo muito, vem mais para minha área, que é essa questão da beleza, né? Que querem muito o corpo perfeito, e tem essa visão de corpo perfeito, e aí acabam entrando nessa da patologia, né? De problemas alimentares. Sim. Então, assim, tem muito isso mesmo, fica na mente de que precisa ter um corpo perfeito, que precisa estar sempre bem, sempre maravilhosa. E aí a gente acaba comentando muito isso. E até eu mesma também. Às vezes eu quero estar só linda. É impossível, assim, cada um é belo da sua maneira. Então, assim, não dá para ser igual a mocinha da novela. Não dá, assim. E a beleza está nos olhos de quem vê, né? Mas, assim, o primordial, realmente, é você se conhecer. Assim, isso que a gente falou, e talvez seja interessante, Jennifer, que você disse, até eu mesmo, a questão da beleza. Lembra, pensamento, quem foi que colocou isso na sua cabeça? Assim, existe uma exigência social, né? Mas por que você abraçou essa exigência? Por que você concordou com isso? Né? Então, assim, isso é uma... Lembra quando eu falei do autoconhecimento, de você se conhecer, assim, dar uma olhada para dentro de você? Então, assim, se observar um pensamento desse, eu estou me deixando levar pela ditadura da beleza, eu não consigo sair de casa se o cabelo não estiver legal, se a roupa não estiver entrando, eu cismo que eu tenho que eu estou muito gorda e tal, não sei o que. Para tudo e pensa, o que eu estou fazendo comigo? Sabe, assim, o autoconhecimento é por esse caminho, entendeu? Assim, o autoconhecimento é assim, observar quais valores eu estou dando, o que eu estou priorizando, e se isso está te fazendo mal, porque não tem problema nenhum, gente. A gente ser vaidosa, assim, se cuidar. A gente falou em autocuidar, né? Então, assim, ok, se preocupar em estar com o cabelo bonitinho, né? Em se preocupar em estar fisicamente bem, porque você entende que é fisicamente bem, né? Porque alguém impôs, né? Se você observar que esses pensamentos estão prejudicando a sua qualidade de vida, a saúde mental é bem-estar. Se isso está prejudicando a sua qualidade de vida, se isso está te trazendo sofrimento psíquico, então você não está saudável mentalmente. Você pode não ter depressão, pode não ter bipolaridade, mas você se sente mal porque não está com o peso ideal. Você se sente mal porque não está atendendo a exigência de beleza da sociedade, né? Então tem alguma coisa errada aí, tem que dar uma parada, tem que ver esse pensamento, tem que reavaliar isso. Enquanto você não perceber que você está legal com você mesma, então assim, você está dodóizinha, né? Não é uma coisa de estar doente mental, mas também não está saudável, né? Existe essa... Beijo, Jamília. Se existe essa dor, vamos parar, vamos tratar, vamos se cuidar.
para ficarmos bem. É fundamental. Sim. Fundamental, né? Eu queria só falar aí, agradecer os comentários. Estou gostando dos comentários, estão ótimos, tá? Podem comentar, se tiver alguma pergunta Pois também. gente, eles Vão estão falando umas coisas perguntando, muito tá? Podem bonitinhas, né? perguntar. Eu não consigo acompanhar, gente. Eu tô vendo, provavelmente só vou conseguir ver depois, porque eu não Eu vou esses consigo acompanhar. comentários. Eu sinceramente eu não sei se eu olho para Jennifer, se eu olho para o que Eu, está eu, escrevendo aqui. eu olho um pouquinho para você, aí eu olho para os comentários. Olho um pouquinho para você, olho os comentários. Mas tá muito show, os comentários estão muito legais, podem continuar. E se tiver alguma pergunta, podem já estar perguntando para a doutora Vânia, tá? Eu sou um montão de perguntas, mas quem você está indo perguntando, tá? Você pode ir falando, porque é um assunto muito interessante, né? Hoje em dia eu vejo que a gente tem uma necessidade muito grande de entender isso, né? Da saúde da mente, que não é só quando tá com uma patologia, é todo o tempo cuidado, né? Que é o que eu já aprendi hoje. Sim. Então, assim, é muito interessante isso, né? Porque a gente precisa, do dia a dia, tá cuidando da gente, né? Cuidando. E aí, agora, o primeiro ponto é autoconhecimento, né? Se conhecer. Exatamente. Muito, muito interessante. Exatamente. Porque a gente não para isso. Eu mesmo não paro para pensar assim, né? E a partir de agora dá para pensar, né, nesse sentido, se autoconhecer. Assim, a Ana Paula comentou aqui de conhecer seus limites. E ela está certíssima, porque a gente se exige demais, mulher se exige demais. E isso a gente entende de terapia cognitiva, que é um pensamento disfuncional. Então a gente precisa desconstruir isso e reconhecer os limites. Por incrível que pareça, assim, tudo bem, hoje a gente está passando por um momento difícil para o mundo todo. Então, assim, saúde mental hoje seria mais um estado de resiliência, né? De suportar um nível adequado de sofrimento, né? A gente está falando como um todo, a gente está falando do ideal de saúde mental como um todo. E nesse ideal de saúde mental, e fora de um período difícil como esse que a gente está passando agora, a gente precisa realmente entender, não tem condições de dar conta de tudo e aceitar ajuda. Isso é uma outra característica difícil das mulheres, sabe, assim, de aceitar ajuda ou de delegar funções. Né, assim, você mesmo tem que fazer tudo da sua casa, não dá, se alguém um dia não pode fazer o café, né? Verdade. E você não está sobrecarregada, não é o ideal, assim, não dar conta de tudo não é fraqueza. Às vezes tem coisa demais mesmo. Esse momento esse momento que a gente está vivendo, que levou as mulheres a trabalharem em home office, eu tive pacientes, espero que elas não estejam fazendo mais isso, que elas trabalhavam praticamente 24 horas. Misturavam atividade profissional com atividade de casa e não, olha, no trabalho você começa às 9 horas, termina às 18, então em casa o seu expediente de trabalho é 9 horas, termina às 18 horas. 8 horas, termina às 5 horas. E se misturava tudo. E uma coisa também, isso foi, eu li num artigo de uma revista eletrônica, o trabalho triplicou, até mesmo mais, para as mulheres nesse período de home office, porque elas tiveram que cumprir com a responsabilidade de dar aula para os filhos. A escola manda as atividades e as mães, além de tomar conta da casa, tomar conta dos filhos, trabalhar, porque elas estavam trabalhando em casa, ainda estavam sendo professoras, né? Cumprindo a função de professora. Ficaram esgotadas. As mulheres ficaram esgotadas. Então, isso precisa ser observado. A gente não pode deixar isso continuar acontecendo, a gente precisa se organizar. Alguém falou sobre organização, mas aí não deu para ler direito. Falou aí sobre organização? Deixa eu voltar aqui.
Alguém Sobre falou, se organizar, né? Ah, por isso que é bom ter uma organização no seu tempo, para não se sobrecarregar. Verdade, né? eu acho que foi a Ana Não se Paula que sobrecarregar. falou, não foi não? Ana Paula, deixa eu E a Cíntia ver. que também está falando, Isso. a Cíntia está falando uma coisa importante aqui também, Jennifer. Uhum. Que realmente A Cíntia estamos está dizendo que é. sobrecarregadas, né? Uhum. Mas a Cíntia também está falando aqui que ela acha difícil estar atenta a todas essas notícias, toda a dificuldade mundial e ao mesmo tempo se abster dos problemas, dos medos que surgem com isso. Eu não sei se termina aqui. Ah, termina. Ok, não dá mesmo, Cíntia. Não dá, não dá. Mas aí o que a Não tem gente precisa como. fazer? Lembra que a gente falou de autoconhecimento, de conhecer os limites? Então, ficar alienada, não saber de notícia nenhuma, também não é legal. Mas é fundamental que você filtre. A gente tem que filtrar as informações. Infelizmente, tá muito esquisito. Então, assim, eu sempre sugiro que se informem em órgãos oficiais, sem sensacionalismo, e respeite o seu limite. Então, assim, se você vê que aquela notícia está te causando mal-estar, lembra que a gente falou, se aquilo te causa sofrimento psíquico, para, gente, aí o seu limite já está falando, a luzinha amarela já acendeu, não precisa esperar chegar na vermelha, né? Se aquilo ali está te fazendo mal, diminui isso e priorize veículos de comunicação que sejam notórios, competentes e sérios. Né? Não vai para a coisa do sensacionalismo, porque é um momento delicado, a gente precisa ter cuidado, então a gente precisa se informar, mas respeite o seu limite. Né, assim, eu sugiro aos meus pacientes que se informem uma vez por semana e se afastem de noticiários sensacionalistas. Né? A gente não precisa disso agora, realmente o momento é delicado, então a gente precisa respeitar os nossos limites. Os medos, Cíntia, a gente identifica, supera ou aprende a lidar com eles. Então, esse momento é difícil. É muito difícil alguém não estar com medo hoje, mas a gente respeita esse medo e procura lidar com ele da melhor maneira possível, se protegendo, evitando notícias ou situações que apavorem a gente, né? O pânico é prejudicial. É verdade. Esse último tempo, esses últimos dias já tem sido realmente assim, né? Muitas notícias assim, né? Então a gente acaba se apavorando. Quem é mãe, quem tem que trabalhar, igual aqui colocou a Roberta colocou, né? Que ela tá em home e aí ela sente na pele o que ela tá passando, né? Porque acho que triplicou o trabalho, né? E tem que ter mais disciplina, separar tempo para cada coisa. Então foi tudo isso, né? O medo de acontecer alguma coisa, de contrair essa doença agora, né? Mas o ter que trabalhar de uma forma diferente. Algumas profissionais que eu vi também, até na minha área, e outras tiveram que se adequar, se adaptar a uma nova realidade do virtual também, né? Do online, e tiveram que mudar uma rotina, né? Então, esses últimos tempos foi também, sobrecarregou nisso também, né? As mães que têm que ensinar, as professoras que tiveram que dar aula agora sim, né? Então, para as mulheres foram muitas mudanças em pouco tempo. Uhum. Sim, é verdade. É importante que a gente falou da questão hormonal e a gente falou de autocuidado. Então, assim, é importante que nesse reconhecimento dos limites e na questão do autocuidado, se alguma mulher que está ouvindo, que está acompanhando a gente agora, perceber que a luzinha amarela, como eu falei, está acendendo, né? Porque a gente falou das alterações hormonais, tem que explicar para a mulherada o que pode fazer com isso, né? Além da coisa do autocuidado, né? E no autocuidado
você se conhece, reconhece os limites e você precisa ter hábitos saudáveis, como uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono, priorizar o seu lazer, né, que é uma coisa que as pessoas confundem um pouco, né? Lazer é algo que você faz e te relaxa, sabe? Faz com que você descarregue a energia ruim, né? E se recarregue de energia positiva, né? Se sinta melhor, né? É importante, se necessário, acompanhamento médico. Lembra, a gente falou que tem essa alteração hormonal. Então, é legal que se tenha um bom diálogo, um bom entendimento com a sua ginecologista. As mulheres passam por situações como TPM, né, depressão pós-parto. A gente precisa estar atenta a essas mudanças de humor, né, a irritabilidade, e a gente precisa, se necessário, buscar ajuda, sim. Nesse estudo que entendeu que as mulheres são mais dão mais a importância para o que os outros falam do que os homens, eles também entenderam que as mulheres às vezes evitam, não buscam acompanhamento médico por medo do que os outros vão falar. Então, assim, é muito importante, gente, se vocês estiverem percebendo que não estiverem se sentindo bem emocionalmente, mentalmente, estão irritadas demais, estão ansiosas demais, estão se percebendo depressivas, a gente falou que tem essa alteração hormonal, a gente falou que nos períodos de gestação e no puerpério a mulher está mais propensa ainda a ter alguma instabilidade emocional. Então, não tem que brigar sozinha. A gente falou, né? Não tem que ficar síndrome da Mulher Maravilha. Se houver necessidade, procura ajuda, sim. Faz a lição de casa direitinho, né? Conversa interna, introspecção, observa seus pensamentos, tenta identificar e aprender a lidar com seus sentimentos e emoções, mas se houver necessidade, busca ajuda. Você falou aí sobre gravidez, gestação, né? Na época de estar grávida já é uma loucura, né? Que os hormônios mudam muito rápidos, né? E aí já é tudo muito assim. E quando ganha, né? Aquele período que ganhou o bebê no início, é bem complicado mesmo, né? Até para a mente da mulher, adaptação, né? Tem que cuidar daquele bebê, a família, o marido, todo mundo, né? Então, assim, é uma época bem turbulenta para a mente, né? Bem complicada. Não é só isso. Esse aqui depois que o bebê nasce, tem também o seu corpo, né, o corpo da mãe, ele está tentando voltar para o lugar. Né? E, de novo, os hormônios vão atuar nisso. E aí, assim, esse período do puerpério, que vai de 45 a 60 dias aproximadamente, mas existem mulheres que é mais extenso, né? Assim, gente não é máquina, né? Então cada pessoa reage de uma maneira. E aí nesse período, sim, tem confusão de sentimentos, tem mulher que não se percebe, ela não consegue reconhecer o próprio corpo. E mulher tem muito essa relação assim de identidade, ser mãe, ser esposa, ser filha. Então, sim, eu falo com minhas pacientes assim, estão se tornando mãe, né? Está nascendo uma mãe quando elas ficam grávidas. Tudo isso mexe muito com a mulher, fisicamente, né, mentalmente, mexe com a personalidade da mulher. A gente ficaria falando aqui a noite toda, porque é muito complexo. Ser mulher é muito complexo. A Cíntia falou, eu realmente exatamente. Estou na montanha-russa de hormônios, a Cíntia. Ela está vivendo essa época. Eu, quando ganhei neném, eu não queria saber de me arrumar, eu não queria ver nada, eu não queria saber de nada. Naqueles primeiros dias. Pois é. Eu não queria nada com nada. Parou de aparecer para mim aqui os comentários. Não tá aparecendo mais os comentários. Tá parada aqui. Eu não estou vendo mais os comentários. Uhum. Aqui a Cacau, né, Maxipiano, a Cláudia colocou que algumas pessoas da sociedade julgam, né? E existe esse medo do julgamento alheio, que a gente tem esse medo, né?
do julgamento, da gente, não conseguiu, ela não conseguiu manter a casa, ela não deu conta dos filhos, não deu conta, então a gente acaba tendo esse medo, né, de ficar julgando, porque acontece, são bem cruéis, julgam mesmo, essa é a realidade. Mas lembra que eu falei, por que a gente internaliza isso? Porque a gente aceita isso. Né, assim, existe essa cobrança, né, existe essa cobrança social, mas uma vez, né, que eu me conheço os meus limites, se eu respeitar esses meus limites, vão continuar cobrando, porque eu vou fazer o que eu entender que dá para eu fazer, não vou me sobrecarregar, né? E com relação ao preconceito, que infelizmente existe, né? Com relação ao tratamento da saúde mental, a manutenção da saúde mental quando precisa da ajuda de um especialista, ainda é uma batalha. Assim, eu acho que a gente pode começar por nós mesmas, Jennifer, porque o que eu ouço do relato dos meus pacientes, eu já tive paciente que abandonou o tratamento medicamentoso por preconceito da família, assim. A paciente não podia ficar triste, ela não podia ficar nervosa, porque achavam que ela estava numa crise e tinha aquele comentário do já tomou seu remedinho. Então, assim, às vezes nós mesmos fazemos esse tipo de coisa com as pessoas. Então, se as pessoas que estiverem nos ouvindo algum dia tiverem pensado numa coisa dessa, então a gente só vai conseguir desconstruir esse preconceito se a gente se observar, cada pessoa se observar e entender, gente, que saúde mental é só saúde, assim, é só cuidado. Qualquer um de nós pode ficar doente emocionalmente ou mentalmente, como a gente pode ficar doente do estômago, do rim, de qualquer outro órgão do corpo. O cérebro faz parte do nosso corpo e a gente pode ter alguma questão temporária ou uma condição, só precisamos tratar. Né? Sim. Para quem eu sugiro que para quem tem uma condição e que tem medo de se tratar por medo do preconceito ou da opinião das outras pessoas, vença isso, porque você é mais importante. Lembra? Primeiro você tem que cuidar de você. Então, quem vai ficar em sofrimento psíquico é você. Quem vai ter dificuldades em ter uma boa qualidade de vida é você, se não entender o que é a sua condição. Eu sei que é difícil, mas supere isso, enfrente isso, busque ajuda sim, mantenha-se saudável. É possível. Super importante, né? Porque a gente tem que pensar exatamente assim. Se a gente entende que outro órgão do corpo está tendo algum problema, uma falha, né? A gente cuida, a gente corre logo para cuidar, exatamente. Né? A gente ou a gente corre com o filho, a gente corre com o filho, a gente corre com o marido, a gente cuida das outras pessoas, né? Mas quando é com a gente, é mais fácil a gente brigar com o filho, com o marido para levar. Não, você vai sim. E quando é com a gente... É verdade, é assim mesmo. Vânia, doutora Vânia, você poderia falar um pouquinho sobre esses transtornos que podem acontecer nas mulheres? Que, né, os transtornos mentais. Oi? Falhou, eu não entendi. Você falou, você poderia falar sobre o quê? Sobre esses transtornos que acontecem, um pouquinho sobre esses transtornos que tem, porque às vezes possa ser que a pessoa não está nem percebendo que está com alguma alteração, entendeu? Aí talvez sabendo assim desse como que é mais ou menos, a pessoa possa até procurar, né, a ajuda, né, do psicólogo, a ajuda do profissional. Os mais comuns, né, que são a depressão e a ansiedade, infelizmente a maioria de nós até conhece, né? Mas é importante observar, no caso da depressão, não é só a tristeza excessiva, né? Às vezes a pessoa apresenta sintomas depressivos com agitação e irritabilidade. E aí tem aquela sensação de querer acabar com tudo, se afastar e se isolar. Então, se você tem essa sensação de que nada está valendo a pena, de uma maneira... Não é momentâneo, sabe? Hoje foi um dia ruim, né?
Mas se você está percebendo que isso é constante, alterações no sono, alterações no apetite, insônia ou dorme demais, come pouco ou come demais, a depressão traz muito isso. A ansiedade também traz muito isso. Qualquer coisa, no caso da ansiedade, qualquer coisa está te aborrecendo, você se irrita por qualquer coisa. A gente tem que fazer dar um desconto, Jennifer, porque nesse momento as pessoas têm apresentado sintomas de ansiedade, né? E por conta desse período, né, de pandemia tem um certo nível de normalidade, né? Mas de qualquer maneira ninguém precisa ficar em sofrimento psíquico, né? Então você dá uma parada, respira, procura diminuir essa tensão. Em situações, né, em condições como bipolaridade, já vi casos, existe um tipo de bipolaridade atípica, que também algumas mulheres após o parto podem apresentar quadro de bipolaridades atípicas. Então, assim, irritabilidade excessiva. O bipolar, ele passa geralmente por fases de depressão e euforia, né? Mas alguns passam depressão, euforia e irritabilidade. Então, assim, nessa bipolaridade atípica que às vezes surge, né? Assim, a pessoa tem que ter uma predisposição a desenvolver. Que ela surge após uma gravidez, o nível de irritabilidade é muito grande e são como ondas e passa por um período. Né? Então, todos esses comportamentos, se você perceber em você, são sinais de que você você deve procurar ajuda. E também, como nós mulheres somos muito propensas a transtornos ansiosos, o toque, né? O toque ele pode aparecer de uma maneira sutil, digamos assim, com pensamentos que te prendem em determinadas coisas, pensamentos obsessivos. Né? Então, se você está muito intransigente, identifica um pensamento, gente, por favor, tem que ter um pensamento ali que fica martelando, sempre o mesmo pensamento ali te martelando e te obrigando a fazer determinada coisa. Então são sinais de que você precisa procurar ajuda. E procure mesmo, não deixa a luz amarela passar para vermelha, não. Sim, procure ajuda, né? Se achou que tá percebendo que tá assim, né? Porque tem que procurar o profissional, né? Para poder estar ajudando, né? Vendo, porque realmente, ainda mais num momento como esses de hoje, né? Então tem que estar vendo mesmo, controlando isso daí, porque a ansiedade, eu mesmo, tem hora que eu não vejo noticiários, porque eu acho que me deixa mais agitada, viu? Aí eu falo, não, agora não vou ver não, porque... Eu sempre sugiro às minhas pacientes que busquem alguma coisa que elas gostem de fazer, né? Vai ouvir música, vai dançar, vai ler um livro de poesia, né? Leitura é tão bom, né? Maratona série tá valendo, né? Mas é importante ter alguma coisa que te relaxe. Sim. Então vamos colocar aí como coisas a fazer. Está interessado em fazer a manutenção da sua saúde mental? Tem que ter alguma coisa que te faça relaxar. Para fazer aquela higienização. Dormir bem, se alimentar bem e algo que realmente te relaxe. Tem que arrumar tempo, porque mulher tem mania de dizer, mas não tem tempo, Vânia. Tem que arrumar tempo. Sempre isso, não tem tempo. Tem que arrumar tempo, né? Tem que dar um jeito, né? Porque primeiro cuidar da saúde, né? Depois para se cuidar. Coisas, né? Porque, Jennifer, olha só, não vai adiantar, né, assim, as mulheres que nos deram o prazer da companhia delas aqui na nossa live, ouvirem todas essas informações e não colocarem em prática. Então, assim, gente, vamos se cuidar. Eu ficaria muito feliz se vocês guardassem autoconhecimento e autocuidado. Autoconhecimento e autocuidado. Eu preciso ter capacidade de lidar com meus pensamentos, minhas emoções e meus sentimentos. Vão me fazer feliz hoje se vocês guardarem isso e colocarem em prática. Verdade. Guardar. Vou guardar.
dar autoconhecimento, né, e colocar em prática isso, né? Cuidar hoje, a mensagem de hoje é essa, né? Tem que cuidar, tem que estar olhando, isso, tem que se estar vendo, conhecer, né? se cuidar. Se cuidar, que é o principal para nós mulheres, né? Aproveitarmos esse mês para sinalizar aí, ó, vamos nos cuidar. Não é só do corpo, da mente também, que precisa, né? Sem a mente fica complicado, né? Então vamos cuidar. Eu queria agradecer a doutora Vânia, né, de estar aqui. Aí, quem quiser estar Obrigada, eu que seguindo a agradeço. doutora Vânia, tá? No Instagram, pode estar seguindo, pode estar vendo também onde é que é o consultório dela, lá no Instagram deve estar, dizendo direitinho, né? Então, se alguém quiser estar seguindo, tem no meu Instagram, lá para poder estar acompanhando ela, tá? E se você viu alguma coisa hoje, te ajudou essa live, né? Você possa estar procurando um profissional, quiser estar falando com a doutora Vânia depois também, pode estar entrando em contato com ela, né? Para poder estar falando, perguntando mais alguma coisa que não possa ter perguntado. E eu quero agradecer também, agradecer muito, 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 muito a doutora Vânia por ter aceitado esse convite, de estar aqui com a gente. Aprendi muito hoje, tá? Só você mesmo para me fazer uma live. Mas foi bom, né? Passou pela primeira live. Exatamente. Mas foi muito Então, bom. eu agradeço a você, agradeço as pessoas também que participaram aqui com a gente. Muito obrigada. Eu também quero agradecer a todos, né, que participaram. Eu agradeço a todo mundo, tá? Tô vendo aí, a live vai ficar gravada? Vai, a live vai ficar gravada, tá? Vou botar no meu Instagram e a doutora Bruna também vai colocar no dela, né? Isso. Vai ficar gravado, vai ficar tudo gravado, tá? Quem quiser depois assistir, depois vai conseguir, tá vendo? Tá bom? Eu agradeço. Ai, estão botando aí os rostinhos de coraçãozinho. Eu agradeço a todos. Muito obrigada, tá? Semana que vem tem live novamente. Para quem quiser saber, Pilates para mulheres. Né? Quem quiser estar sabendo aí, que não conhece ainda, quer estar sabendo como é que é, pode estar entrando nessa live também. Vai ser aqui no meu Instagram, tá? E espero que vocês tenham... Ai, obrigada, linda! Ai, obrigada! Lindas versos profissionais, parabéns, obrigada, muito bom. Obrigado. Ai, que linda, minha tia Rejane, a Cláudia. Ai, coraçãozinho, obrigada. Vocês são amor. Eu tô vendo aqui do lado ali, a Alicia botou um monte de coraçãozinho. Beijo, Alicia. Um monte de coraçãozinho, Alicia. Obrigada, obrigado mesmo por terem participado dessa live. Eu espero que tenha ajudado bastante, né? Parabéns, foi muito bom. Patrícia, beijo. Vânia, beijo, obrigada. Obrigada mesmo, tá? Vânia, fica com Deus, tá? Muito obrigada. Espero que possamos fazer mais você lives, também. né? Depois dessa já foi, né? Quem sabe? Pois dessa vai fazer mais agora, né? Tá bom, beijo, tá? Beijão, beijo pra todos. Beijo, gente, tchau. Tchau, uma boa noite, tchau.